Bom dia, gente. Hoje nossa aula é sobre estrutura geológica. Aula 8 do livro SAIS. A geologia pode ser definida como a ciência que estuda a Terra em todos os seus aspectos físicos, ou seja, a geologia trabalha a questão própria da Terra como ela é, o seu relevo, a sua depressão, a sua formação vegetal, tudo que é relacionado à crosta terrestre, que é a primeira camada da Terra. Dentro disso existe o tempo geológico, se relacionado à existência da Terra, a duração dos eventos que transformaram a Terra com os bilhões de anos, desde a explosão do Big Bang, a formação cósmica, o acúmulo de poeira, aumento de temperatura, concentrando numa bola totalmente mole, como se fosse uma bola cheia de água, no processo de transformação que foi se tornando mais consistente, virando a esfera terrestre. O éon é um intervalo de tempo muito grande, pode ser dividido em eras. A era, por sua vez, divide-se em períodos, como vocês vão olhar aqui nessa, essa, nessa tabela é, de passar com o passar dos tempos. Ó, a éon e a era. O éon, né? Como eu disse para vocês. E a era. Ó. As eras vão estar dentro dos éons, ou seja, o éon é o grande período, né? E a era é a divisão. O pré-cambriano e a fanerozoico. Dentro do pré-cambriano, que é o mais antigo, vai ser desde a formação do planeta Terra, quando aquela esfera solidificada se consiste em material rochoso. Depois disso, dos processos ali dentro, começa a ter a primeira forma de vida, com os primeiros fungos, os primeiros seres aquáticos, e posteriormente a evolução disso, que está dividida nas eras dentro do período fanerozoico, que vai ter a paleozoica, mesozoica e a cenozoica. Desde os primeiros seres, como o trilobita, vocês podem ver nessa imagem, no Cambrício, Ordovícico, que é como se fosse uns seres mais ou menos parecidos com peixes, e assim sucessivamente, evoluindo, a primeira lagartixa, o carbonífero, as primeiras árvores, o pérmico, que os primeiros seres rastejantes, assim como com patas já andando sobre a Terra, e assim sucessivamente até a chegada do Quaternário, que é a nossa existência do Homo sapiens. E esses são os períodos geológicos. A Terra, tem uma estrutura com suas características que melhor exemplificam cada camada de existência da esfera terrestre, que na verdade não é uma esfera, é uma geóide. A Terra não é esférica, ela possui os relevos, e os relevos, claro, se tem relevo, não é uma esfera, para ser esfera precisa ser lisa. E o relevo, com achatamento nos polos, que caracteriza a Terra da forma como ela é. A crosta, que varia entre 25 a 20 km nos continentes e a 5 a 10 km nos oceanos, é uma fina camada que envolve o planeta, constituída de silício, magnésio e alumínio, que são componentes químicos da formação da crosta terrestre. Na crosta terrestre é onde estão os seres humanos, os animais, as plantas, as montanhas, os rios e tudo mais, ou seja, é a camada onde se encontram todas as formas de vida superficiais da Terra. A crosta possui essa espessura. Durante os estudos feitos na União Soviética no período da Guerra Fria, na corrida espacial, naquela bipolaridade que o mundo estava dividido, os soviéticos fizeram uma escavação que, quando eles chegaram em torno mais ou menos de 20 a 21 metros, eles observaram que quilômetros de profundidade, eles perceberam que a temperatura estava muito aquecida e as brocas não conseguiam mais furar o terreno. Daí eles puderam colocar aparelhos de captações de ondas magnéticas, e daí eles chegaram à conclusão de quanto mais eles cavassem, aquele era o limite da crosta terrestre, já estava chegando ao manto. E o manto, por sua vez, é uma camada de lava vulcânica que ainda está em resfriamento, ou seja, a crosta ela já é resfriada, onde se encontram as formas de vida, virando os continentes e as placas tectônicas. No manto, é como se fosse uma lava no formato de lama. Aquela lama, quando ela está no processo de solidificação, que o sol vai aquecendo e vai deixando consistente até se transformar no pedaço de barro, é como se fosse nisso. Porém, em passos muito lentos. Por isso que ainda assim a lava está nessa constituição. O núcleo é como se fosse uma parte abaixo da lava vulcânica, que já é a lava na sua formação líquida totalmente original. É como se lá dentro fosse aquele magma vulcânico totalmente em ebulição, ou seja, como se estivesse fervendo a todo momento. E a temperatura é bem consistente lá. No manto, só para lembrar uma coisa, é como se o manto tivesse várias atmosferas dentro dele, ou seja, quanto mais fundo vai se descendo o manto, aprofundando o manto, mais quente é a temperatura. E chegando ao núcleo interno,
A temperatura é insuportável, ou seja, dentro do planeta Terra é superaquecido. E esses fragmentos do material presente no centro da Terra, eles vão ser identificados a partir das rochas, que é o próximo passo que nós vamos entender. Por que que se tem esse resultado de saber, de poder afirmar o que é existente no centro da Terra e por que tem essas afirmações de como é a crosta, como é o manto e como é o núcleo terrestre. Rochas é um agregado de minerais que, por sua vez, constituem em rochas, como o próprio nome diz, são agregados de silício, dentre outros componentes que vão comportar naquela forma uma estrutura rigorosa. Como primeiro exemplo, nós temos as rochas magmáticas, ou ígneas, que são provenientes da solidificação do material magmático, o magma. É a categoria de rocha predominantemente na crosta terrestre, quando o magma extravasa para a superfície, ou seja, o magma que veio pelas atividades vulcânicas, ao chegar à crosta, ao aflorar, ao sair de dentro da Terra, com o passar do tempo pegando muito sol, chuvas e vento, ele vai resfriando, se solidificando, se transformando em material rochoso. Ele é magmático porque o próprio nome diz. Ele se forma no magma do núcleo terrestre, ou seja, do que está presente no manto da Terra, não no núcleo, perdão, no manto superior. E aí, quando ele sai, ele vai se resfriando, formando essa rocha. O resfriamento lento do magma no interior da Terra permite um tempo maior para que se formem os cristais, que se encaixam entre si, caracterizando as rochas ígneas intrusivas. O rápido resfriamento na superfície terrestre são denominadas de ígneas extrusivas, que apresentam texturas de granulação fina ou aparência vítrea. Ó, uma coisa que é interessante da rocha magmática, como aqui fala no texto, é a categoria de rocha predominantemente na crosta terrestre, ou seja, é a base da crosta terrestre, são as rochas magmáticas. Ou seja, acima do manto, as rochas presentes com grande consistência são as magmáticas, que elas foram se formando ali e criando camadas, ou seja, a crosta terrestre é como se fosse uma única camada de rochas que se originaram do magma. Como ficaram sobrepostas, melhor dizendo, expostas à circulação dos agentes intemperísticos, como o ar, a chuva e o sol, ela foi se solidificando, mas ela não é nada mais, nada menos que o próprio resultado da solidificação do magma. E na imagem vocês observam o exemplo dela. Ó. Tem a rocha formada, o processo de formação e a lava escorrendo. E embaixo as rochas, o diorito e o granito, que também são uma composição oriunda da formação dos cristais dela, ou seja, ela não vai ter uma tonalidade totalmente escura, ela pode sair, se encontrar com outro material fora da superfície terrestre e criar essa diferenciação de rocha. As sedimentares, rochas sedimentares, são formações naturais, resultantes da consolidação de fragmentos de outras rochas, chamadas de sedimentos. Em geral, esse tipo de rocha é menos duro do que os demais em formação geológica, ou seja, as rochas sedimentares, elas são um acúmulo de sedimentos oriundos da própria lava que aflorou para fora da crosta terrestre, que veio lá de baixo, lá do fundo do manto, saiu de forma extrusiva, e ao se expor, se juntou com outros sedimentos e foi formando uma camada de rocha. Ou até mesmo ela já estava ali existente, por exemplo, uma rocha que já estava em cima, próximo de um vulcão, esse vulcão entra em erupção, aquela erupção, a lava que se joga por cima dessa rocha já exposta, se junta com todas as partículas de sedimentos ali daquele terreno, se tinham vários tipos de rochas ali, elas se juntam em sedimentos formando uma rocha sedimentar. Olha só, em virtude das ações do intemperismo, há um desgaste natural das rochas pré-existentes, o que faz com que elas transformem-se em incontáveis sedimentos. Um exemplo é a água do mar, que tanto se chocar com as rochas litorâneas, lentamente as desgasta, dando origem à areia da praia. No exemplo ao lado, vocês olham os perfis das rochas sedimentares. Dá para se perceber que ela é um acúmulo de sedimentos. É como se fosse vários tipos de rochas, de fragmentos rochosos presentes em um único bloco. Por que isso? Foram os sedimentos, foram se sobrepondo. É como se eu colocasse uma camada de bolo de chocolate, uma camada de bolo comum, uma cobertura de chocolate e por cima uma cobertura com doces, formando uma única camada, um único bloco ali de sedimentos, de misturas. E esses sedimentos ficam sobrepostos, como vocês podem olhar.
Então essas são as rochas sedimentares, oriundas de sedimentos, da mistura da sedimentação. E essa sedimentação não vai dar característica, não vai dizer somente que ela forma as rochas, porque os sedimentos nada mais são que a desagregação da rocha, que pode se sobrepor e com aumento de temperatura formar uma outra rocha. É como se eu pegasse aqui um pedaço de rocha, um pedaço de argila, areia, misturasse com a lava vulcânica que está em alta temperatura, elas vão se formar um único pedaço de rocha que possui essa mistura de sedimentos de várias partes de um evento vulcânico, de um evento de transformação geológica. A areia da praia que vocês estão observando aí, nada mais é que o desgaste da rocha mãe. É com o passar do tempo a água que tanto pega naquela, bate na rocha, vai tirando os fragmentos de areia, formando os bancos de areia ao longo das praias dos litorais brasileiros, como vocês podem observar. As rochas metamórficas são rochas originadas de outros tipos de rochas que, longe de seus locais de formação, submetidas à pressão e temperaturas diferenciadas, transformam-se e modificaram suas características em um processo denominado por metamorfismo. Tal fenômeno costuma ocorrer principalmente nas camadas medianas e profundas da crosta terrestre ou em regiões vulcânicas, ou seja, é uma rocha que ela se transforma fora do seu lugar de origem, criando tonalidades. Se você olha nessa imagem ao lado, pode ser muito bem uma rocha magmática que saiu e, ao se misturar com a temperatura e outros componentes fora do seu lugar de origem, passa por uma transformação que vai dar uma tonalidade diferenciada, uma rigidez e uma consistência diferenciada das outras. Ou seja, as rochas metamórficas é um processo das rochas magmáticas que se transformaram por estar fora do seu lugar de origem e ao se misturarem com outros tipos de rochas e submetidas a alta pressão, causando uma transformação, como você pode ver nas três imagens ao lado. O ciclo das rochas é o processo de transformação delas, né? Que mudam na composição mineralógica e propiciam a existência de seus três principais tipos, que é, como eu falei, as magmáticas, metamórficas e sedimentares. Nesse esquema ao lado dá para vocês observarem. Os agentes de intemperismo, eles acabam que transformando isso. As rochas magmáticas, pelo agente de intemperismo, elas afloram quando ela sai na lava vulcânica, forma uma camada de rocha bem visível na superfície terrestre. E aí, com o tempo, ela acontece o desgaste com o intemperismo, vai saindo os fragmentos, né? Se separando o fragmento rochoso dela, virando areia ou outro tipo de solo, como tem na imagem ao lado. Aí, descendo para a imagem das rochas sedimentares, você vai ver cada pedaço dos sedimentos que formaram ela, uma cor mais alaranjada abaixo, uma cor amarelada ao meio, uma cor marrom mais acima, vão tendo a mistura. Aí esses sedimentos que vão caindo, se sobrepondo sobre um lugar, com a temperatura e o passar dos anos, elas vão se transformando, virando um bloco de terra metamórfica, que aí vocês podem observar também. Nesse exemplo da erupção vulcânica aí, essa pressão, essa temperatura vindo da lava vulcânica, ao cair nesses sedimentos das rochas sedimentares, ele vai transformar elas, porque além desse sedimento das sedimentares, vai ter das rochas magmáticas, e essa temperatura e a mistura dos componentes da lava junto com a das rochas magmáticas sedimentares cria um tipo único de rocha, que são as metamórficas, como eu falei para vocês. E aí tem um exemplo. Os agentes externos, eles acabam que modelando isso. Como vocês estão vendo aí, a ação da natureza cria esses perfis de rochas. Bom, gente, essa foi a nossa aula. E tenham um bom dia. Obrigado pela atenção de vocês.